Sejam bem-vindos ao canal A Leitura. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora. Este é o canal A Leitura, voltado para literatura e cultura. Toda semana tem resenhas, audiobooks, leituras de pequenos textos literários e também entrevistas. E hoje é dia de podcast. Pode ouvir histórias e livros. Eu estou aqui com a Érica, que ela é escritora, psicanalista, palestrante, docente de educação profissional do Senac São Paulo, pedagoga, psicopedagoga, especialista em capital humano, comunicação e terapeuta sistêmica. Ela é autora do livro Comunicação de Excelência, Não é um Bicho de Sete Cabeças, e também do e-book Comunicação, uma das principais competências comportamentais. Eu irei agora chamar a Érica. Olá, Érica, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem com você, Margarete? Um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, Érica. Érica, eu estou muito feliz com a sua presença aqui no podcast, né? E já no primeiro momento eu quero saber como a Érica, né, especialista em comunicação, psicanalista, né, resolveu escrever um livro, né? Um livro, e também você participa de outros 4 livros como coautora, né? Como foi aí esse momento que você decidiu virar também escritora? Bom, prazer estar aqui com você, Margarete, uma honra muito grande. Estou muito feliz de trazer aqui um pouquinho da minha trajetória enquanto escritora. Na verdade, eu sempre gostei de escrever, desde criança, mesmo com o mundo sendo invadido pela tecnologia, e eu não sou contra, muito pelo contrário, estamos com ela e precisamos dela, mas eu sempre gostei muito de escrever, de interpretar o que eu estava lendo. Então, eu lia um livro e colocava no papel o que eu tinha entendido desse livro, sem professor perto, sem pai e mãe, sem ninguém. Eu sozinha, mesmo por conta própria, eu comecei a ter interesse pelas palavras. Então, eu falava alto na frente do espelho para entender a minha dicção, para entender se eu estava falando de maneira clara. Hoje, quando eu vejo minha trajetória, eu falo, gente, como é que eu fazia tudo isso ainda sendo criança, né? É muito engraçado. E aí, com isso, eu ia escrevendo cartas na minha adolescência, na primeira graduação. Quando eu conheci meu marido, não mandava mensagens para ele pela internet, eu escrevia cartas, tanto que até hoje ele tem a caixinha dele com todas as cartas que eu mandei para ele desde o começo do nosso relacionamento, né? Então já é uma coisa bem antiga. Mas aí, em outubro de 2021, a gente ainda estava meio que no auge da pandemia, né? Estávamos retornando aos poucos aí ao trabalho, fazendo os meus posts no Instagram, iniciando minha trajetória no LinkedIn, sempre gravando vídeos sobre comportamento, sobre comunicação, educação. Aí uma editora de Brasília achou, né, meu Instagram, eu falo que eles são como caça-talentos, né, eles vão entrando nas redes sociais, encontrando pessoas que eles acham que têm um perfil parecido com o que eles buscam, me convidaram para participar do primeiro livro meu em coautoria, com o nome de Protagonista. Coincidentemente, eu nem sabia que isso ia acontecer, o capítulo que eu escrevi foi Comunicando. E aí caiu como uma luva em mim, porque eu sempre acreditei que o grande problema ou solução das relações está na forma que a gente se comunica, na forma que a gente escuta o outro, ou até mesmo na forma que a gente não escuta o outro, que isso é muito comum de acontecer, né? E aí eu escrevi esse primeiro. E aí eu fiz esse capítulo que foi sensacional. E aí, com esse capítulo, eu comecei a entender que eu precisava desenvolver mais essa minha competência, que é a comunicação, que eu sempre levei para a sala de aula. E nesse meio tempo surgiram mais 3 convites para também livros de coautoria, mais um da mesma editora e outros 2 de uma editora diferente, de Curitiba. Nesse meio tempo eu fui me especializar, então eu fiz um curso de terapeuta transacional, que também traz toda essa questão relacional através da comunicação.
Fui fazer uma especialização em comunicação e desenvolvimento humano. Eu já tinha, né, um MBA de capital humano na FGV, que também trabalhou muito essas questões de comunicação verbal, não verbal, enfim. Até que no final de 2023 surgiu o convite de uma outra editora, Ciência Moderna, uma editora do Rio de Janeiro, para eu escrever meu primeiro livro solo. E aí que caíram as fichas do quanto eu estava envolvida realmente com a literatura, com a escrita e com a comunicação, que para mim é, sem dúvida, a competência mais importante para a gente trabalhar as questões comportamentais, né? E aí, em meio do ano de 2024, junho, mais precisamente, eu fiz o lançamento, né, o lançamento oficial, com noite de autógrafos e tudo mais, e lançamos o livro Comunicação de Excelência Não é um Bicho de Sete Cabeças. Pois é, para muitos, né, a comunicação é um bicho, né, de sete cabeças. Então, como foi essa ideia aí do livro, do tema, né, para falar sobre a comunicação não ser isso que as pessoas pensam que realmente é, né? Isso. Como Na foi? verdade, todo mundo fala para mim, Érica, mas é um bicho de sete cabeças. É exatamente o que você está falando. Na verdade, o Não é um Bicho de Sete Cabeças não partiu de mim essa ideia. O coordenador dessa editora, ele lançou esse título dentro da editora, porque a editora Ciência Moderna é uma editora muito voltada para a área científica, para a área técnica das profissões. E aí esse coordenador, ele trouxe a ideia da gente também trazer temas comportamentais, né, temas que também fazem parte de uma área profissional. Então, você tem uma parte técnica, por exemplo, de um engenheiro civil, mas ele também precisa conversar com pessoas, ele também precisa liderar reuniões. Então, ele trouxe essa ideia bem humanizada e ele criou o nome Não é um Bicho de Sete Cabeças. Foi esse coordenador que criou esse nome, que eu achei incrível, e aí os autores vão trazendo o nome da sua especialidade, juntando com Não é um Bicho de Sete Cabeças. Ou seja, tem uma professora de literatura que escreveu redação, não é um bicho de sete cabeças. Um outro professor, matemática, não é um bicho de sete cabeças. E eu, como falo de comunicação, veio a palavra comunicação. E onde pode encontrar o livro, né? Você estava até falando de engenharia. Meu esposo, ele é engenheiro civil. E eles são muito assim, parece que essa parte da comunicação não funciona, mas às vezes ele sente, ele traz assim, nossa, acho que está faltando alguma coisa lá na empresa para ter alguém dessa área de comunicação. Às vezes ele sente essa falta. Você deu essa fala, eu lembrei do que ele sempre comenta aqui, né? Porque Sim, eles são muito assim, técnicos e tem coisas que deixa escapar. É uma grande empresa. Então, lá não tem esse perfil da comunicação. E olha só como é interessante, né? E sim, importante. E o exato. livro, né, Não é um Bicho de Sete Cabeças, onde os interessados podem comprar, quem quiser, né, adquirir o seu livro, é diretamente com você no Instagram, como funciona, Érica? Ó, vou até mostrar a capinha dele. Sim, eu olhei Olha no que, site, aham, muito né, bom. simpático, todo mundo adora esse bonequinho aqui, que ele realmente tem sete cabecinhas saindo dele, né, sete probleminhas, digamos assim. Ah, Então, ele está em várias marketplaces, várias aí de todo o Brasil. Então, você encontra Mercado Livre, Magazine Luiza, tudo quanto é marketplace ele está. Mas também pode ser direto comigo no meu site, que é o ericspessotticoach.com.br. Lá vai ter este livro e os de coautoria, inclusive o e-book, que eu envio para todo o Brasil. Então, já tem o valor lá com frete incluso. ótimo, E aí eu então. envio para todo o Brasil. É só entrar em contato, fazer o pagamento. Aí eu recebo, né, pelo Mercado Pago, o pagamento, peço o endereço da pessoa e envio o livro. E sobre o e-book, né, que é comunicação, uma das principais competências comportamentais. Você poderia nos falar um pouco deste livro também, né?
Na verdade, esse e-book ele surgiu entre os outros livros de coautoria, né? Porque são todos os livros voltados para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Porque eu acredito sinceramente que eu levo o meu pessoal para o profissional. Então, se eu sou uma pessoa ética, comprometida, flexível, que tem uma boa escuta no pessoal, inevitavelmente eu também levo isso para o meu profissional e vice-versa, né? Então, nesse meio tempo dos livros de coautoria, eu já tinha pensado em fazer um e-book de comunicação, até para passar para as pessoas mais próximas, de repente numa palestra, para os meus alunos. Então, ele surgiu realmente dessa necessidade que eu tinha de levar para as pessoas a importância dessa comunicação do dia a dia, porque a gente fala muito de comunicação dos palcos, né? Para você ser palestrante, para você perder o medo da oratória, para você pegar no microfone. E ok, até para quem quer trabalhar com esse lado de palestras, é super bem-vindo esses cursos de oratória. Mas o meu foco principal, principalmente nesse momento, desde quando eu iniciei o e-book de comunicação, é formas da gente se comunicar bem no nosso dia a dia. Eu sinto que é isso que está faltando. Porque, de repente, Margarete, você não quer ser palestrante. E tá tudo bem, você não quer subir num palco. De repente, o seu trabalho não exige que você suba num palco. Mas você precisa dessa comunicação do dia a dia para o seu trabalho, independente de qual seja. Então, quando eu comecei a sentir essa necessidade de levar para as pessoas essa importância, a princípio não foi pensando em subir num palco, mas sim a comunicação do dia a dia, com o meu colega, no meu espaço de trabalho, como que eu vou transformar o que ele me traz em algo positivo, como não ser reativo, incluir a empatia que a gente fala tanto, incluir o respeito. Aí entra outras competências comportamentais para que eu chegue numa comunicação de excelência. Então, o meu e-book de comunicação, ele não traz tantas dicas como o livro, obviamente, mas digamos que ele é um start do livro. Ele é um início de um esquenta, digamos assim, né, para que as pessoas comecem realmente a entender a importância dessa comunicação do dia a dia, para daí se empolgar e ter o livro aí que tem mais dicas para o nosso dia a dia. E o livro também está no site, pode adquirir ali no site? Isso, tá tudo no site, tudo no site. Tem uma página, né, de escrito livros e e-book, lá a pessoa lê um pouquinho da sinopse, da história do livro ou do e-book e adquire dentro do próprio site. Certo. Ô, Érica, e também gostaria que você nos desse uma dica, né? Porque nós aqui estamos vendo que o tema dos seus livros sempre é a comunicação. E como ser uma pessoa, né, nesse tempo assim de muita agitação, às vezes de relacionamentos frios, eu falo tanto dentro de uma empresa ou dentro na família mesmo, nas amizades, às vezes a pessoa ela é uma pessoa verdadeira, muito direta, mas como ser de uma forma que não vem magoar o próximo ou venha ferir, como ter essa comunicação? Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso falar aquilo, mas como falar de uma forma ética, de uma forma empática? Às vezes as pessoas não têm essa ferramenta, eu creio que é também uma habilidade, né? Então, às vezes as pessoas estão se magoando muito, eu vejo isso nos relacionamentos, né? Então, qual a sua dica, o seu olhar como um especialista, como psicopedagoga também, que tudo envolve, né? Nesses relacionamentos aí, o que fazer? Qual é a dica que você dá para aqueles que estão nos assistindo? Na verdade, tem uma dica bem básica mesmo, que eu acho que é super funcional para o nosso dia a dia. Primeiro, tem a questão de quem transmite a mensagem, o comunicador, e de quem recebe. E os dois podem cometer aí grandes gaps, grandes falhas. Quem comunica pode estar magoando o outro, e quem recebe a mensagem do outro pode estar num período muito magoável, ou seja, nem chegou algo daquela forma e ele já recebeu e já se magoou. Então, a gente vive um processo bem difícil dentro da comunicação, porque às vezes quem levou a mensagem não tinha nenhuma intenção de ofender, mas o outro que já está num momento extremamente difícil recebeu aquilo como algo negativo.
Está acontecendo muito isso no nosso dia a dia, né? Na nossa atualidade. Mas eu penso assim, pensando inicialmente em quem está levando a mensagem, eu acho que é um treino, Margarete. Ele precisa pensar, e se fosse comigo, como eu me sentiria? Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é inverter os papéis. Eu preciso falar uma coisa para Margarete, mas eu preciso pensar as palavras que eu vou levar para ela, porque se fosse ao contrário, como que eu me sentiria recebendo de determinada forma? A gente começando a inverter os papéis e realmente trabalhar a empatia, eu falo sempre que empatia não é se colocar no lugar do outro, porque o problema é seu, não tem como eu viver o seu papel, não tem como eu viver a sua dor. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro, mas ter compaixão pelo outro. É compreender que o outro tem a sua dor e eu também tenho. E aí entra, paralelamente a isso, o respeito. Então, vai entrar a empatia e vai entrar o respeito. São dois pontos cruciais para que a gente aprenda a se comunicar. Então, eu vou trazer algo para você, eu já penso, Érica, deixa eu escolher as palavras para entender como a Margarete receberia, pensando, e se eu fosse a Margarete, como eu ia me sentir se eu falasse dessa forma, nesse tom de voz, com essa agressividade? E aí é um treino, conforme eu vou fazendo isso, eu vou trabalhando a forma de me comunicar, eu vou naturalmente escolhendo as palavras para que não te chateie, ou para que não te chateie tanto. Esse é um primeiro ponto de quem está comunicando. Agora, quem está recebendo a comunicação, isso também precisa ser trabalhado. Eu mesma já ouvi coisas que me magoaram na época, porque vieram realmente de uma forma que eu entendi como agressivo. E aí também é um treino de quem está recebendo a mensagem. Eu sempre treinei assim, eu não penso isso sobre mim. Eu acredito que isso não me acrescenta. Então, vou me magoar 5 minutinhos, mas vou jogar isso fora porque isso não sou eu. Isso não me pertence. E aí eu consigo virar o jogo. Parece tudo muito fácil eu falando, mas não é. Definitivamente é um treino. Eu falo que o treino comportamental, ele é mais difícil que um treino de academia. Porque quando eu vou malhar, e todo mundo que está nos assistindo que malha, que faz dança, ou seja lá o que for, você está na mesma energia das pessoas que estão naquele local. Ou você quer emagrecer, criar massa muscular, ficar sarado, isso ou aquilo. Quando você está treinando mente, treinando comportamento, eu tenho um jeito e você tem outro. Eu tenho uma ideia sobre isso e você tem outra completamente diferente. Por isso que se torna muito mais difícil quando a gente fala de treinar a mente. Realmente é um exercício diário, é 24 horas, a gente não pode abandonar. Então, quem comunica precisa ter empatia pelo outro. E quem recebe a comunicação precisa filtrar. O que veio para mim me acrescenta e o que não acrescenta. E isso está relacionado a autoconhecimento. Então, de novo, quem comunica tem que ter empatia e quem recebe tem que ter autoconhecimento. É saber filtrar, né? Você falou uma coisa importante, porque às vezes também vai do momento que a pessoa está recebendo, às vezes também não é algo intencional, né? A questão da fala, de um gesto, e a pessoa está num momento tão sensível que ela vai absorver de uma forma negativa. Às vezes aquilo está existindo só na mente dela, creio, né, que às vezes acontece, até isso comigo, às vezes não tem nada a ver com aquilo, porque parece que a gente realmente nós vivemos em uma luta constante. A Érica, a mente, a Margarete, a sua mente também. Né? Então, assim, tem que ver o que é real e o que não é real. Eu também vejo que Sim. isso aí também está na parte como psicanalista, o seu olhar também sobre isso tem a ver? Tudo a ver, Margarete, tudo a ver, porque a psicanálise, ela trabalha muito o autoconhecimento, e ela trabalha muito que não é ser egoísta, não é ser egocêntrico, não é ser individualista como as pessoas pensam, mas em primeiro lugar está o que eu penso sobre mim, é trabalhar o meu eu, é trabalhar minhas emoções, é trabalhar meus traumas, que muitas vezes estão lá guardadinho no inconsciente.
Se eu consigo trabalhar isso, não é que a minha vida vai ser linda, perfeita, que aqui não existem milagres, né? Não existe nada milagroso. É Não é? realmente uma luta constante e diária. Mas eu consigo driblar um pouco melhor, né? É que nem eu tô te falando. Eu já ouvi coisas que não achei que eram pertinentes, achei até agressivo. Mas no mesmo dia eu consegui reverter. Por quê? Porque eu trabalho muito o meu eu. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei se eu sou humilde, se eu não sou, se eu sou egocêntrica, se eu não sou, eu sei sobre mim, não o outro, né? O Uhum. outro me vê lá no ambiente profissional, ele convive comigo, mas ele não está dentro de mim, ele não conhece a verdadeira Érica, na verdade. Então, ele pode trazer coisas que podem me magoar naquele primeiro momento, porque a gente é ser humano, Sim. infelizmente não tem como a gente já jogar para o alto e sair rindo. Eu acho muito difícil a gente chegar nesse ponto, Eu mas acho eu que às vezes consigo. não é tão nem normal, né? A pessoa não sente nada. Acho Não, que também não, né? não é. E nem saudável, né? Porque você tem que externalizar aquela dor, aquela mágoa, se for para chorar, se for para, não sei, bater naquele saco de boxe, né? Cada um tem a sua válvula de escape, mas a gente precisa externalizar até para a gente não cair numa depressão futura, né? Mas eu consigo hoje driblar melhor e não demorar tanto com essa mágoa do que antigamente. Por isso que eu falo que dá para treinar, dá para aprender, mas é um exercício que é exatamente o que você falou. Um pouco da psicanálise me trouxe isso, um pouco da especialização em capital humano, a comunicação. Então, eu estou sempre buscando aí estudos, e aí sem querer falar de religião, mas também o que eu acredito enquanto crença, enquanto valores, isso tudo entra nesse combo, nesse pacote, para que eu consiga me comunicar melhor. Então, não é só simplesmente, deixa eu ir lá e falar bonitinho. Não, não é isso. Né? Existe uma estratégia, existe realmente um pensar, um me conhecer, para que eu consiga também filtrar o que vem para mim, né? O que eu escuto e o que eu ouço. O que eu ouço eu vou jogar de lado, o que eu escuto é o que vai me manter. Então, é uma série de situações que o ser humano precisa começar a voltar o olhar para isso, deixar um pouco de lado a vida do outro e É, começar realmente a cuidar da própria vida, porque daí entra saúde mental, emocional, espiritual. Então, se a gente não ter esse cuidado com a gente mesma, a gente acaba adoecendo mentalmente. não, é verdade. E eu sempre vejo o outro como um livro, né? Eu sempre falo, o ser humano é um livro, Uhum. cada um é um Sim. livrinho. E se nós formos pegar essa pessoa e ficar virando página, página, tem muita história, muita coisa. E às vezes é a questão da empatia, você estava falando sobre isso, eu acho muito importante, o que está faltando muito isso, né? Uhum. E também a pessoa ter essa ciência, né? Que a sua fala foi importante. Você sabe quem você é. Às vezes a pessoa vai falar aquilo que ele vê naquele momento, mas ele não sabe. É só você que sabe a sua história, é só você que sabe o que se passa e Uhum. saber mesmo, olha, aquilo não é verdade. Porque se nós levarmos tudo, né, para a gente, vem a depressão, vem as Exato. doenças, vem muitos problemas mentais, né, que eu acredito Uhum. que muitas pessoas, né, até pela a fala do que eu conheço algumas pessoas, elas estão doentes pelo que o outro fala. Né? Então, assim, tem Uhum. que ter muito cuidado em saber o que é do outro. O que é do outro, às vezes a gente não vai conseguir nunca mudar. Ele vai te olhar sempre dessa forma, sempre com esse Uhum. desvio, e você tem que ter a paz, né, de saber, eu sei quem eu sou. Isso não é real, isso não me pertence, né, e eu Sim. vou seguir aqui. Né? Exato, exato. Eu acho que entra essa questão de você respeitar quem você é realmente. E existe uma frase, eu não lembro se é do Dr. Laí Ribeiro ou Augusto Cury, né? Que os dois são médicos, psiquiatras, eu sempre me confundo entre os dois. Eu acho que é o Laí Ribeiro, mas também não consigo dar certeza aqui. Que eles falam, né? O que o outro pensa sobre você é problema dele, não seu. E eu acho essa frase extremamente pertinente, porque todos têm direito de pensar o que quer.
É claro que o mundo seria muito mais saudável se a gente não saísse cheias de sincericídios, como as pessoas saem, Uhum, principalmente nas redes sociais, porque tá uma doença, né? Aquilo tá que uhum, dá dó, né, ao meu ver. uhum, Mas o outro tem o direito de pensar o que ele quiser sobre mim, que nem eu dou uma palestra. Ele pode sair falando, nossa, detestei essa palestra. Não gostei do uhum. que ela falou, não combina comigo. Tá, tudo bem, é o direito da pessoa não gostar. É claro que vir me ofender é uma outra questão, mas ele Sim. também pode chegar em mim e falar, Erika, posso te dar uma ideia para uma próxima palestra? Né, eu achei que de repente ficaria interessante assim, e aí eu vou ver se realmente faz sentido ou não. Mas, de novo, uma comunicação assertiva, leve, gentil, educada. Eu posso falar o que quiser com você, mas de maneira gentil. Tacar pedra, como as pessoas estão atacando, é muito perigoso. A gente está vendo brigas intermináveis por conta de uma comunicação extremamente destrutiva, né? E não leva a sociedade a lugar nenhum. Então, eu posso, de novo, que nem quando eu dou minhas aulas, minhas palestras, eu falo muita coisa, eu não passo a mão na cabeça, né? Sim. Mas é de uma forma gentil, de adulto para adulto, de ser humano para ser humano. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu estava lendo aqui, né, da sinopse do seu livro, tem uma parte que eu achei muito interessante, que é a constante, né, como se a comunicação estivesse em constante evolução, né, com gentileza, respeito, né, segurança, assertividade e maturidade, né? Aí Uhum, você até fala aqui, nós não iremos, né, nos tornar um rei, né? Não tem essa promessa, rei ou rainha da comunicação, né? Não tem como, uhum, até porque nós somos seres humanos, temos as nossas falhas, né? E eu queria que isso. você falasse sobre isso, como permitir essa evolução da comunicação. E eu falo não Uhum, somente da parte verbal, mas às vezes uhum, na roupa, né, num uhum, olhar, num gesto, como a gente conseguir ter essa evolução, né? uhum. Como passar isso? Olha, Margareth, tudo que está no livro é a minha experiência, né? Na verdade, fiz algumas pesquisas, porque você, como escritora, sabe, a gente faz pesquisas, tem a bibliografia, né? A gente precisa ter nortes, e isso faz parte, mas muitas das observações vêm do meu eu mesmo, da minha experiência no dia a dia. E eu acredito que uma das principais formas de evoluir na parte de comunicação, de lidar com pessoas, na parte de olhar, né, expressão facial, corporal e tudo mais, é a autoavaliação. Eu preciso estar em constante autoavaliação. O que eu percebo hoje? Todo mundo avalia todo mundo, mas ninguém se autoavalia. Tanto que Sim. quando eu peço uma atividade para os alunos voltados para o que você pensa sobre você, a maioria trava. E eu acho isso extremamente complicado. Como que eu vou para o mercado de trabalho? Como que eu vou para a vida? Como que eu vou para as adversidades se eu não sei nada sobre mim? Se eu não paro para me observar, para entender como está indo a minha evolução ou involução. E isso não só na comunicação, em tudo. Então, eu sempre tive o hábito de, ao invés de ficar apontando o dedo para a Margarete, eu vou ver como é que está a Érica, como é que está a Uhum. minha fala, como é que está a minha expressão facial, se o meu olhar, o que, que ele diz, né? Eu lembro que antigamente eu falava muito com as mãos, né? Descendente de italiano, então era Uhum. aquela coisa, né? Eu falava assim, as mãos Sim, eu tudo se também. movimentando, né? Não significa que parei, porque é uma coisa muito minha, mas eu comecei a observar que estava atrapalhando a forma que eu levava a minha mensagem, porque as pessoas ficavam olhando só para minha mão e não prestavam atenção em mim, na minha fala. Então, hoje, eu continuo falando um pouco com as mãos, mas eu já dei uma controlada. Por quê? Porque eu me observo. Essa fala de Érica, você está com as mãos para lá e para cá, as pessoas não me trouxeram essa observação. Fui eu mesma que fui me observando e vendo o jeito que as pessoas olhavam para mim. E aí eu percebi que não estava olhando para o meu rosto, estava olhando para as minhas mãos. Então, eu acho que a gente precisa se autoavaliar para melhorar, para entender o que, que eu tenho de ponto forte, para entender o que eu tenho de ponto não tão bacana, que é possível trabalhar.
Eu sinto, Margarete, que as pessoas reclamam muito, mas tem muita dificuldade de realmente tirar o bumbum da cadeira e tomar uma providência, né? Sim. Eu acho, de novo, existe um filme chamado Extraordinário, você já assistiu? Não, não assisti. Não. É um filme muito interessante com a Julia Roberts. Não vou contar, até porque o objetivo não é esse. Mas só tem Sim. uma frase no final que o menino fala assim: seja gentil, porque cada um está travando a sua própria batalha. E eu acho essa frase, ela me representa muito, porque é exatamente isso. Vamos parar com os julgamentos, e eu tenho um capítulo desse no livro também, porque julgar o outro me coloca para trás. Enquanto eu estou julgando o outro, eu não estou vendo a minha evolução enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto família, porque eu estou gastando o meu precioso tempo, que é um tempo curto, se a gente for parar para pensar, para cuidar da vida do outro, sendo que eu tenho a minha para desenvolver, a minha para evoluir, a minha vida para tratar, né? Então eu falo muito da importância da autoavaliação. Eu preciso começar a virar o dedinho, parar de apontar para o outro e começar a apontar para mim mesma, mas no sentido de evoluir, no sentido gentil, não de me colocar como a pior das criaturas, mas de o que, que eu estou aprendendo com o que não deu certo. De novo, isso está muito relacionado ao quanto eu sei sobre mim. Eu vou te contar rapidamente um episódio. Não fica bom? Acontece algo que me magoa. O que, que eu faço primeiro? Eu choro. Qual que é a minha válvula de escape? As lágrimas. Sim. Sempre foi assim. Eu preciso chorar, senão eu posso dizer algo que vá ofender outra pessoa ou algo que não era para eu dizer naquele momento. Então, para evitar todo esse mal, eu choro. Eu preciso chorar para melhorar, para lavar tudo, para limpar tudo. Depois que eu choro, aí eu vou entender tudo o que aconteceu, né? Por que que magoou, por que que fui magoada, onde eu entro nessa história, e aí eu consigo voltar muito mais fortalecida com aquela experiência. E aí, quando as pessoas me veem chorando, elas falam: não, Érica, calma, não fica assim, né? Mas eu me conheço. O choro Uhum. não vai me derrubar, o choro não vai me deixar deprimida depois. É uma Sugando, né? não, ao contrário, esse choro ele vai me fazer voltar mais forte. Que legal. E por que que eu sei disso? Porque eu me conheço. Só por isso. Né? Gente. Então, essa é uma habilidade, é um aprendizado, né? Porque eu queria até que você falasse como era a Érica antes, até chegar a Érica hoje. Como foi? Porque eu, Margarete, não sou aquela, né? Eu tenho quase 42 anos, né? Eu não sou mais Uhum. aquela Margarete, né? Da minha adolescência e dos meus 30 e poucos anos. A maternidade me fez amadurecer muito. Tenho 3 filhos e às vezes o mais velho ele é muito sensível, né? E é muito parecido comigo. Às vezes ele chega assim, mãe, o coleguinha me chamou de burro, me chamou isso, Uhum. aquilo, outro. Aí eu falo assim, Isaac, mas quem você é? Você é burro? Você não é burro, você sabe disso, Uhum. você é muito inteligente. Então, assim, eu sempre estou levando essas estratégias para eles saberem quem eles são, né? Cada um deles, Uhum. mesmo pequenininhos, porque eu falo com meus filhos, a vida, infelizmente, ela não perdoa. Por que a vida não perdoa? Porque a vida é feita de pessoas. Não é o problema, não é a vida, eu vejo assim, as pessoas, nós. Então, assim, se cada um souber dessa questão da educação, né, do se Uhum. transformar, de olhar para si, então muita coisa vai ser melhorada. Né? Então, no momento que eu trago ele para reflexão, você não é isso. Eu começo a conversar com ele, converso com o de 5 anos, que já tem um temperamento, uma personalidade Uhum. diferente, para eles terem a ciência. Olha, ele pode falar isso de vocês, mas você sabe que você não é isso, tá? Uhum. Então, Uhum. sempre lapidando ele para a vida, né? Para ele se tornar. Uhum. Não é o forte não significa, como você falou, chorar. Não é isso. O forte chora. Ou eu também sou de Uhum. chorar, e parece que quando a gente chora mesmo, alivia muita coisa, né? Por isso eu quero saber Sim. assim, como foi essa evolução da Érica, né? Eu falo Uhum. até ali mais do profissional, mas como ser humano, né? Como foi isso, essa transformação no Uhum. decorrer dos anos?
Eu acredito, Margareth, você falou uma coisa que caiu exatamente na minha vida. A minha estrutura familiar, eu acho que foi a minha grande base. É claro que a gente já nasce aí com uma personalidade, né, um pouquinho mais para cima, para o lado, enfim, mas a estrutura familiar, inegavelmente, é muito importante. E também, lá na nossa época lá atrás, não se chamava bullying, nem lembro o nome que se chamava, mas sempre sofremos algumas críticas, e quando a gente é criança, adolescente, existe a crueldade realmente, infelizmente. Então também tinha as críticas, tinha a molecada me chamando de um nome ou de outro, isso infelizmente nunca deixou de fazer parte, né, da nossa vida. Eu ficava magoada porque eu não criticava ninguém, eu fui criada para não rir de ninguém, para não criticar ninguém, eu nunca me vi tirando sarro de ninguém, nem quando eu era criança, né? Então, se eu recebia isso em troca, eu confesso para você que aquilo me doía muito. E aí entrou a estrutura familiar. Meus pais sempre falavam e falam até hoje: você não é melhor e nem pior do que ninguém. Sempre, desde muito cedo. Eu falo inclusive isso nas minhas aulas. Você não é melhor e nem pior. Você não vai erguer a sua cabeça e nem vai abaixar. Eu acredito que essa estrutura fez com que eu conversasse com qualquer tipo de pessoa, Margarete. Eu levo isso para minha vida, então eu não tenho problema nenhum em conversar com o presidente, com o Papa, com o dono da lanchonete, não importa quem seja, porque para mim são pessoas, não são melhores e nem piores. Só estão ali nos seus graus evolutivos de desenvolvimento. Todo mundo vai embora dessa vida na hora certa. Então, essas falas que meus pais me trouxeram, graças a Deus, fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Né? É claro que entrou depois o estudo, vários livros, a gente vai se aperfeiçoando, mas essa base de criança que é tão importante para quem tem um filho ali pequenininho, precisa ser dada, porque a gente sempre viveu e acredito que sempre vai viver numa sociedade que a gente vai ouvir coisa bacana e coisa ruim, faz parte, infelizmente não vai ter como fugir disso. Então, cadê a família nesse momento, que nem você falou bem, de te puxar esse filho de canto e falar, ó, vamos rever. Você não é isso nem é isso. Você vai enfrentar o mundo dessa forma. Eu acredito muito que essa base familiar nos ajuda a sermos adultos mais seguros, né? Porque graças à fala deles, eu não tenho o menor problema em falar com quem quer que seja, porque eu não vejo aquela pessoa pelo título que ela tem, eu vejo pela pessoa que ela é. Ela vai me respeitar e eu vou respeitá-la, ponto final. Eu não tenho essa coisa de dedos, né? Ah, eu vou ter que falar assim porque ele é o chefe tal, eu vou falar assado porque eu sou a chefe dele. Não, eu tenho uma comunicação muito genuína, muito linear com as pessoas, porque eu lembro desse ensinamento desde pequena que meus pais deixaram para mim. Essa é a base, né, para tudo, a estrutura, né? Eu Sim. conversando com você que eu lembrei também de um livro muito legal chamado O Poder do Discurso Materno. Como ele tem um poder de transformar a mente de um filho. Os pais nunca permitiram assim eu confrontar, né? Então o outro me magoava muito, eu sofri muito bullying na escola, nossa, mas eu não levava para os meus pais, eu ficava quietinha, calada, né? Então assim, é importante mesmo essa questão da base. E uma coisa também que eu queria saber, né, Érica, de você, se você pudesse, né, estar com um autor, com um escritor, né, quem seria, por quê, como seria essa conversa? Você já imaginou isso? Olha, tem alguns que eu gosto bastante, mas não adianta, né? A gente vai para o lado de quem a gente acredita que tem valores semelhantes com os nossos. Eu sempre fui assim. Então, eu gosto de um filme, mas se aquele ator, eu sei, fora do filme, que ele não tem certos valores, não sei, parece que eu perco o interesse. Não significa que eu sou melhor de novo ou pior, mas esse é o meu perfil, né? Eu sigo muito a questão de valores. Então, tem uma autora norte-americana, ela é professora, palestrante, escritora, a Brené Brown.
Ela faz até um documentário no Netflix, né, sobre a questão da vulnerabilidade, de você não ser perfeito. E ela tem 2 livros, que é A Coragem de Ser Você Mesmo e A Coragem de Ser Imperfeito. E o documentário do Netflix está voltado para esse livro do ser imperfeito. E me chama muito a atenção o trabalho dela, e ela dá palestras no mundo inteiro, né? Lota ali os locais de tão boa que ela é. Nesse sentido, as pessoas estão buscando por algo, ao meu ver, Margarete, que não existe. A perfeição, ela não é nossa. Essa vida é da imperfeição. Eu acredito que essa vida é a vida da gente tentar evoluir, tentar aprender algumas coisas e tentar melhorar. Mas não existe o perfeito. Onde está escrito no dicionário, seja lá onde for, o que é perfeito? Porque o que saiu bom para você não saiu bom para mim. As pessoas vão ler o seu livro, umas vão amar, outras vão falar, nossa, não fez muito sentido. E aí, significa que você não é mais perfeita, porque alguém não gostou do seu livro, né? Então, ela trabalha muito isso. Faz mais de 15 anos que ela faz pesquisa sobre essa questão da vulnerabilidade, desse excesso de pessoas buscando por algo que não existe. Então, é uma autora que eu me identifico bastante, porque eu também acredito nisso. Quando os alunos vêm me falar, professora, eu quero fazer perfeito, eu falo, desculpa, isso não vai acontecer. Você tem que atingir a sua excelência, fazer o seu melhor, ser comprometido com o seu horário, com seus compromissos, com as regras do que você está fazendo. Aí sim você será excelente no seu trabalho, na sua vida pessoal, no que quer que seja. Mas cuidado com esse excesso de perfeccionismo. Isso leva as pessoas a muita ansiedade, porque ela está lutando, lutando e a tal perfeição não chega. Então, não sei se você já viu esse documentário, quem está aqui nos assistindo, mas é um documentário incrível, que ela tem 1h15, 1h20, não é nada tão grande, e ela também diverte muito a plateia, ela traz a palestra de uma forma muito leve, então você chora, você ri, é muito Qual bacana. o nome do documentário? Eu já li o livro, mas o documentário eu não Chama conheço. The Call to Courage. The Netflix. Call na Netflix, Ah, isso. Se não me falha a memória, é 1h15, mais ou menos, e ela é formidável na maneira que ela traz isso. Ela também já vivenciou essa coisa do perfeccionismo. Quem não, né, Margarete? A gente, acho que sim. na vida tem uma época de acreditar que tem que ser perfeito para agradar, ou seja lá o que for. E de verdade, só se adoece com isso. A gente tem que deitar nossa cabeça no travesseiro com a certeza que a gente tentou fazer o nosso melhor, mas que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não Não, tem. não tem como. Isso é uma utopia, isso é uma mentira, né, que criaram na cabeça da sociedade. E aí você vê realmente até pessoas, né, com essa fala do corpo perfeito, do rosto, não sei o quê. Quantas pessoas estão morrendo por conta disso? Porque, de Sim. novo, é de dentro para fora. Eu preciso estar feliz com quem eu sou para trabalhar o meu exterior, né? Então, ela traz muito isso nos seus livros, no seu documentário. Então, é uma escritora que realmente eu iria amar conhecer pessoalmente. Ia ser bom, hein, o bate-papo, com Né? certeza. Ela é ótima, ela é Né, você ótima. falando da questão das redes sociais, a rede ela pede muito a perfeição, né? Se for pensar, eu falei, Uhum. gente, tem hora que eu entro ali e tal, faço o meu lado profissional e saio, porque e aí a própria rede ela vai jogando, né, mais informação Sim, e tudo, tanto para homem quanto para mulher, mas eu creio que para mulher parece que exige mais. Seja perfeito como demais. mulher, como você falou, uma aparência, Uhum. os traços, parece que o perfeito é falar daquele jeito, o perfeito é um rosto assim, o perfeito é o cabelo tal, então a pessoa fica cheia, né? E a rede ela vai pedindo aquilo, então vai pedindo uma Sim, vida de ilusão. Porque a isso. nossa vida é altos e baixos, como eu sempre falo, é uma estação, não tem como, um Sim. dia vai ser um verão, um dia vai ser um inverno, um dia vai ser a primavera, outro dia vai ser o outono, cada um vai ter que viver daquele jeito, não tem como. Eu falei até ontem para minha irmã, nasceu tem que estar preparado, porque a vida é desse jeito, não tem Exato. como.
E é tão complicado, sabe, Margarete, porque criança, você está ali na luta ensinando, mas você vê adultos nessa situação. E isso é muito complicado, porque o adulto, ele deveria já estar mais firme e não entrar nisso, né? Ele deveria seguir pessoas como pessoas que ele admira, mas não colocar num pedestal, porque aquela pessoa que ele coloca no pedestal é ser humano igual, também tem problema, tem crise, talvez tenha até mais crise do que a gente. É que na rede social eu coloco o que eu quero, eu só coloco coisa bonita, eu só coloco coisas caras. Mas será que a vida daquela pessoa é exatamente essa, né? Será que ele está bem mentalmente, bem fisicamente? Então as pessoas se iludem de uma forma que é assustadora. Por isso que eu falo, voltando à importância da gente ler mais, da gente pensar mais, da gente raciocinar por si mesmo. Né? Eu tenho que seguir pessoas que eu admiro, mas não viver em função de pessoas. Eu preciso me reencontrar, eu preciso me reconectar com aquilo que vai me fazer me tornar uma pessoa pensante, né? Tudo bem o chat GPT, inteligência artificial, seja lá o que for, mas ela não substitui o meu pensamento. O meu pensamento ele tem que estar inteiro, ele precisa vir em primeiro lugar, porque graças a essa autonomia, aí eu chamo isso de autonomia, quando você pensa por si só, aí você é verdadeiramente autônomo. Você não consegue cair por qualquer coisa. Você não se ilude por qualquer coisa, né? Você vê, eu tenho meu cabelo comprido, ele é quase na cintura. E já cortei curto várias vezes, mas agora ele tá comprido. E o dia que eu quiser cortar, vou lá e corto. Nossa, se eu fosse atrás do que as pessoas falam, porque a moda agora é assim, porque a moda, por enquanto, eu estou feliz com a minha moda, né? O dia que eu achar que eu devo mudar, eu vou e mudo. Então, essa minha característica de autossegurança, né, de autoconfiança que eu tenho, ao mesmo tempo assusta as pessoas, Margarete. Assusta, porque poxa, a Érica não se deixa levar pela mídia tal, pela influencer tal. Mas eu sou assim, eu realmente não me deixo levar. E é isso que eu estou tentando ensinar para as pessoas. Sejam vocês mesmos, busquem o que faz sentido para a vida de vocês. Né? Sigam pessoas, sigam, tá tudo bem, mas cuidado com o que vem do outro, combina com quem é você. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Uma vez uma psicóloga, né, nós estávamos conversando na terapia e falando das redes sociais, né, do que a gente está seguindo. E aí ela abre os meus olhos assim, Margarete, do que adianta você seguir tal pessoa, né, os influenciadores, que eles têm uma vida diferente totalmente da sua, o que que isso vai te causar de impacto na saúde mental? Né, ela até me Isso. policiou sobre isso, porque é uma pessoa que não para, é uma pessoa que está assim, viaja muito, consome coisas caríssimas. É a sua realidade? Não. Eu falei, não é. Isso. O que isso vai trazer para você de benefício? Eu falei, nada. Uhum. Mas eu fiz uma Exato. limpa na minha rede social. Porque se a gente vai seguindo aqueles padrões, e se não tiver cuidado, Sim, adoece. com Adoece certeza, mesmo, né? São com certeza. realidades diferentes. Até os meus filhos, às vezes, eles querem assistir determinados youtubers, crianças mesmo. Aí eu não deixo, não Sim. sei, às vezes eu estou até fazendo certo, porque eu falo assim, não, você não tem um padrão de vida daquela criança. E eles Uhum. estão todo dia consumindo brinquedos novos, eu vou explicando para ele na linguagem deles, mas não é a sua realidade. Não é, Exato. ali é outro mundo, meu filho, totalmente Sim, diferente, né? Então é exato. importante essa questão das redes sociais, né? Que você está comentando, é Sim, muito interessante mesmo. E outra com coisa que eu queria certeza. falar com você, Érica, é quais os seus projetos que você tem agora, né? Também vi que você vai fazer uma palestra dia 17 de maio, né? Fala Sim. sobre, né, a sua palestra, sobre projetos, planos que você tem para agora, ou então até mesmo aí para o futuro. A palestra agora em maio vai ser para um grupo de empreendedoras, na verdade, homens também podem participar, mas o foco principal são para as empreendedoras, né? Onde eu vou falar da importância mesmo da comunicação para a gente fidelizar o nosso negócio, para a gente fidelizar o nosso cliente. Independente do que a gente faça, como eu falei no início aqui do podcast,
eu preciso aprender a falar com mais segurança, a falar com mais autonomia, a falar com menos perfeccionismo e mais excelência, a ter mais gentileza comigo, mais empatia para com o outro. Então, eu vou pegar aí algumas expertises do meu livro e levar para a palestra, né, no dia 17 de maio, vai ser na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, é uma palestra voltada para o empreendedorismo, né? Porque a gente vê muito falando de montar um negócio, mas eu estou pronta para ter esse negócio, e o estar pronto envolve comportamento, envolve sentimento, envolve a forma que eu lido com as minhas emoções, e aí, consequentemente, a forma que eu me comunico para com o outro. Eu não vejo de outra forma. Então, eu tenho algo muito bem preparado, ok, a parte financeira, um contador, tudo isso é importantíssimo, óbvio, para que o seu negócio não quebre, né? Mal começa, já quebra, então preciso ter um norte financeiro, mas também um norte comportamental, um norte de comunicação. Sem esse norte, esse negócio também pode quebrar. Então, eu vou trazer todas essas falas, né, para essas empreendedoras no dia 17. Eu pretendo também lançar um curso voltado para o meu livro, Comunicação de Excelência, né? Eu estou desenvolvendo um método, que é um método chamado Fala, onde eu vou trabalhar algumas questões na parte de linguagem, fluidez, autenticidade. Ser autêntico não é ser mal educado, as pessoas confundem muito, né? Sim. Ah, eu sou muito verdadeira. Calma lá. Você é verdadeira gentil ou verdadeira mal educada? Mal educado não é um comunicador assertivo, em si um comunicador agressivo. Então, estou também estruturando esse método para levar para um curso online e também para treinamentos nas empresas. E aí, no segundo semestre, também estou com a intenção de fazer um outro curso para me especializar ainda mais, para trabalhar muito a questão da comunicação corporativa, que eu acho que as instituições como um todo precisam voltar o olhar para a comunicação. E aí, Margarete, se você for ver as pesquisas das revistas Forbes, Exame, Isto É, SA, tudo quanto é revista que trabalha sobre o mundo corporativo, eles vão falar que uma das principais soft skills que eles estão exigindo hoje no mercado é a comunicação. Olha só. Não tem jeito. Sim. É a comunicação. Uhum. E, Érica, como se alguém que está nos assistindo desejar participar desse evento, dia 17, como Uhum. fazer, né? Como participar, onde você tem algum site, como faz? Na verdade, pode estar entrando em contato comigo no meu Instagram, que é o @ericspesotti_coach, e mandar uma mensagem no direct, né, ali no privado, falando do interesse de participar da palestra. Aí eu mando o link para a pessoa entrar e se inscrever e comprar o ingresso. E pelo que eu entendi, então, uma palestra mesmo voltar mais para o mundo empresarial, é isso? Só para eu entender. Isso. Na verdade, vão ter vários palestrantes e o foco é o desenvolvimento destas empreendedoras. Né? Então, vai ter eu falando de comunicação, vai ter uma outra palestrante falando sobre finanças, a outra sobre imagem pessoal, essa questão da vestimenta, né? Essa abordagem mais estética, digamos assim, né? Que a parte visual também conta. Então, são para empreendedoras de vários ramos de atuação. Né? Então, não tem algo fechado. Então, é empreendedora que pode trabalhar tendo um restaurante, tendo um comércio de joias, ou montando um espaço de contabilidade. Então, são empreendedoras de vários nichos que vão receber várias palestras de como melhorar o seu ser ali profissional, com o seu negócio. Ah, ótimo, então. Érica, uma pergunta: qual o papel da literatura, dos livros na sociedade em que vivemos? Né? Você, como Uhum. comunicadora, pedagoga, né? Qual o papel que você vê assim de um livro, né? Até mesmo eu falo também de alguma série, algum filme, tem para a sociedade? Qual o impacto que pode trazer, principalmente no mundo Uhum. em que vivemos, né? Tanta liquidez, tanta superficialidade. O que você acha?
Olha, Margarete, de verdade, desde criança e com todas as minhas experiências pessoais e profissionais, a literatura ajuda você a falar melhor, ajuda você a criar vocabulário, ajuda você a ter um pensamento mais crítico, a pensar por si mesma, a criar argumentos. Às vezes as pessoas estão falando e elas travam. Elas falam, Uhum. e agora? O que eu falo? E aí eu pergunto, você lê? Você lê gibi? Você lê receita de remédio, bula de remédio? Você lê alguma coisa? Geralmente a pessoa responde: não, eu não tenho o hábito da leitura. E Margarete, eu juro, eu garanto para quem está nos assistindo aqui, começa a ler, nem que seja um pedacinho de qualquer coisa que de repente te desperte o interesse. Não começa lendo coisas que você não gosta, senão realmente você não vai ter prazer para mais nada. Mas pega um assuntozinho ali de roupa, de novela, de filme, do que a pessoa tiver interesse e começa a ler. E começa a tentar interpretar o que está escrito ali. Então, eu li lá uma receita de bolo, aí eu vou falar: nossa, se eu colocar 2 xícaras, será que acontece isso? E se eu colocar 2,5? Eu começar a discutir com o que eu estou lendo. Inevitavelmente, eu vou começar a criar vocabulário. E eu consegui criar meu vocabulário, claro, os estudos ajudaram muito, mas porque eu sempre li muito. Eu sempre gostei de livro, né? De livro mesmo, de pegar e girar o livro Sim, aqui, eu né? Girar também. as O cheiro de páginas. livro, tudo toque, né? Sempre gostei, porque daí eu circulo uma palavra, eu pego de novo o texto para ler, aí aquela velha prática, vou na frente do espelho e começo a ler sobre o Que livro, legal. aí eu mesmo explico o que está no livro. Então eu tento ensinar isso para os meus alunos que são adultos, porque eles sempre me perguntam, professora, como faz para criar argumento? Eu falei, comece a ler. Se você ler, se você começar a interpretar o que você está lendo, você vai melhorar demais a forma que você se comunica com as pessoas. O livro ele leva a gente para outros Isso é horizontes, ele verdade. faz a gente abrir a nossa mente, o nosso coração, ele deixa a gente mais leve. Então, comecem, nem que seja um pedacinho de papel, um pedacinho de algo que te dê prazer, mas não abandone. Eu falo que toda essa parte tecnológica é incrível, mas ela não substitui o que está na nossa cabeça e o que está no nosso coração. Ela não substitui. E a leitura preenche demais a nossa mente e o nosso coração. Então, quer melhorar como pessoa e como ser humano? Leia, leia, pegue livros, leia, interprete, converse sobre esse livro com alguém. Gente, aí o céu é o limite. A gente começa a melhorar enquanto pessoa, consequentemente enquanto profissional, e a gente vai ter muito argumento para falar com quem quer que seja. Isso é verdade. Né? A literatura ela tem um papel muito forte, né? Quando Sim. você falando, né, do poder que tem, um exemplo da minha vida, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de TDAH e TEA, Uhum. e eu fiz a minha avaliação, né, neuropsicológica, e ali é um livro, né? A avaliação é enorme. Sim, E enorme. o neuropsicólogo, né, e até o meu médico, ele falou assim: você não foi tão prejudicada por causa da leitura. Porque desde pequena eu sou apaixonada, é um hiperfoco que eu tenho, é livro. Eu tenho Uhum. muitos livros. Então, desde pequenininho eu já escrevia muito, muito, só que é muito mesmo. E você falou dos Uhum. gibis, eu amava do Pato Donald, do Mickey, Turma da Mônica, Zé Carioca, tudo eu lia. Né? E Uhum. também fui lendo muito a Bíblia. Meus pais, assim, a base cristã. E meus pais são Uhum. analfabetos. Meu pai não está mais aqui, mas eles não tiveram estudo. São analfabetos funcionais. Eles aprenderam a ler sozinhos. E mesmo assim, Caramba, eu cresci cheia de livros. que bacana. Pena que eu não sei nem como surgiram tantos livros na minha casa, mas eram muitos mesmo. E aí eu fiquei Uhum. lendo, né, a Metamorfose, olha, pequenininha, a carta de Pero Vaz de Caminha, li aquilo e ficava no meu mundo. Nossa. E tudo que eu sofria, eu levava para a escrita. Então, na minha Uhum. avaliação, o avaliador falou: olha, a leitura te salvou.
Muito, Bom, apesar de você ter uma memória prejudicada, funcional, ele foi explicando tudo, né? Mas essa uhum, questão te ajudou no teu vocabulário, na parte cognitiva, né? Então, assim, é interessante, né? Essa questão é ler mesmo bastante. Como você falou, ler aquilo que você gosta. E depois vai sim, ampliando, né? Vai ampliando outros sim. rumos, e isso vai levando a gente para outros caminhos, né? Uhum. Maravilhosos. É, Interessante. porque eu penso assim, e muito bacana a sua história, né? Bacana conhecer. Parabéns, né, por tudo isso, porque ele realmente nos salva, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu falo sempre para as pessoas, tá bom, você vai fazer uma pesquisa no chat GPT, ótimo, não tem problema nenhum, até porque a gente vive com isso, não tem como fugir, e tá tudo certo, né? Só que você fez a pesquisa, aquilo vai combinar para a tua realidade, para o teu trabalho, para o teu estudo. Então, você também vai ter que interpretar o que veio dessa pesquisa. E outra coisa mais grave ainda, Margarete, eu vou ter que saber perguntar o que eu quero, porque senão ele não vai entender o que eu quero. Então, para eu escrever da forma correta, para que o chat GPT entenda, eu tenho que pensar para escrever corretamente. Senão ele não vai me responder. Então você percebe que volta de novo para minha mente, para a forma que eu penso, para a forma que eu escrevo. Então, as pessoas ainda não compreenderam essa parte, mas eu acho muito engraçado quando você vai fazer uma pergunta que não está muito clara para o chat GPT, ele fala, perdão, eu não entendi, eu não É, compreendi o que você quer dizer. a busca não Então, vai, não flui. não vale. Então, de novo, para quem que nós estamos voltando? Para o ser humano. Então, eu preciso lapidar esse ser humano, eu preciso lapidar a minha mente. E eu vou lapidar lendo, interpretando, argumentando. Não existe outra forma, nem que venha 200 milhões de tecnologias, eu acredito que não vai substituir a mente humana. Não Não vai. tem Eu como. fico até preocupada, porque no nosso tempo, né, nós íamos até a biblioteca, fazíamos Uhum, pesquisa em livros, né, circulava alguma coisa ali, anotava mesmo, escrevia, né, e hoje está muito assim, sim, ó, o digitar, eu acho que torna o cérebro mais preguiçoso ainda, e às vezes a sim. questão da pesquisa, né, eu não sei os jovens Uhum, hoje, se eles vão em biblioteca, se eles gostam não sei essa questão ainda. Os meus filhos ainda trazem, né, os cadernos, tudo, uhum, mas assim, é tudo pronto, né? Não tem essa questão do memorizar, até mesmo você salvar alguma coisa em celular, eu vejo assim que está uhum. tornando o cérebro preguiçoso. Antes você tinha que anotar ou então memorizar o número de celular. Sim, É, sim. hoje também as pesquisas, você vai lá, dá um Google aí, ou vai em outro site de busca, está tudo pronto. Sim, E você não tem tudo. mais aquele trabalho, entre aspas, que é Sim, prazeroso de pegar um livro e pesquisar, assim, tá, eu vou ler aquilo e vou fazer as sim. anotações, né? Uhum, Eu vejo assim o que vai acontecer daqui a alguns anos, né, com essa sociedade, sim, com essa nova geração que sim. encontra mais essa tecnologia pronta, né? Tudo. É. O que me deixa menos triste, assim, é, atuando com educação, e eu sempre acreditei muito nessa coisa de tecnologia é um auxiliar, mas não substitui. E aí chegou uma hora que eu achei que eu estava sozinha no planeta Terra, né? Porque era tanta tecnologia e eu falando isso. Falei, meu Deus, você é expulsa do mundo, né? Mas aí eu comecei a ver de novo as empresas querendo esse profissional que pensa, querendo esse profissional menos preguiçoso e deu um boom, uma virada hoje nas empresas, que eles estão voltando a pegar profissionais um pouco mais velhos, que tem essa coisa do pensar, que tem essa coisa do argumentar, porque se os mais novos não voltarem também a correr atrás disso, viu que está começando a inverter, né? Ah, ele sabe tudo o quê? Do digital? Legal. E o olho a olho, o que ele sabe? O que ele argumenta, o que ele fala. É isso que as empresas estão voltando a querer, né? Essas pessoas proativas, dinâmicas, que se comunicam de verdade. Então, quando eu vi nas pesquisas que está voltando esse olhar, porque ninguém está aguentando mais só o digital, falei, meu Deus, então eu não estou sozinha, né? Existe sim uma mudança de novo de comportamento, onde as pessoas precisam entender. Tecnologia, ok, né? É um auxiliar, é um recurso sensacional. Mas eu preciso eu também saber me colocar, me posicionar, negociar, e isso a internet não vai poder fazer por mim. Nunca.
Verdade. Érica, nós já estamos chegando ao finalzinho do podcast, né, do Sim. Pode Ouvir Histórias e Livros, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Tá. Bom, eu vou deixar uma frase, na verdade é uma frase que eu falo muito. Eu acho que fui eu que criei, eu procuro em todo lugar e não vejo, né? Eu falo para os meus alunos nas palestras que eu vou, que é: seres pensantes tornam-se profissionais brilhantes. Então, eu acredito muito, Margarete, que eu preciso pensar por mim mesma. É claro, ter conversas com outras pessoas, ideias de outras pessoas. A gente tem que ter humildade para estar aberta a receber também o que vem do outro, o que vem das redes sociais, o que vem da tecnologia. Mas eu preciso começar a pensar por mim mesma. Então, quando eu falo desse ser pensante que se torna brilhante, acredito muito nisso. Porque se eu começar a pensar, se eu começar a entender o que está acontecendo, eu vou ter argumento, eu vou ter vocabulário, e aí eu também vou conseguir lidar com qualquer pessoa, em qualquer situação. E com certeza, ler contribui demais para que a gente se torne um ser pensante e, consequentemente, um profissional brilhante. Com certeza. Hum. Ô, Érica, muito obrigada, né, por esse momento. Foi de muito aprendizado. Nossa, muito legal mesmo, né? Desejo muito sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe muito, tá? Eu Amém. agradeço a todos vocês, né, que nos assistiram, né? Eu peço também que compartilhe, que se inscreva, né, que ative a notificação e siga o canal Leitura. E se você deseja participar, né, do podcast, pode ouvir histórias e livros, só entrar em contato, canalleitura@gmail.com. Um grande abraço para todos. Um Obrigada. abraço, Obrigada. Érica. Um abraço, gratidão.